neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, E as águias de Deus, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, A palavra ele pregou, com fidelidade. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Aonde quer que Jesus mandar, eu hei de lhe obedecer. Quer seja longe, quer no meu lar, ou onde for meu dever. E se me chamar sua voz de amor, por sendas que eu não trilhei, eu hei de dizer a Jesus, Senhor, a qualquer lugar eu irei. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor. Em casa, em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Talvez palavras de amor, perdão, Jesus quer que eu diga a alguém. Carecem muitos da salvação, que só dele nos advém. Se tu me guiares, meu Salvador, por onde o caminho for, jamais minha voz eu hei de calar, falando que eu deva falar. A qualquer lugar eu irei, Senhor, através de montanhas ou mar. Eu quero cumprir teu querer, Senhor. Em casa, em qualquer lugar. Sim, em qualquer lugar. Mas quando vier o que é perfeito,
então o que é em parte será aniquilado. Vamos fazer uma pergunta por nossos ouvintes nesse instante. O que é perfeito que quando viesse aquilo que em parte seria aniquilado? Lendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, nós obtemos uma resposta infalível. O que seria em parte e que por isto seria aniquilado, diz a palavra que é justamente aquilo em que faria dos laodiceanos, da igreja laodiceiana, uma rica, bastada, que chegaria a pensar que não tem falta de nada, não necessita de mais nada. Isto está escrito em Apocalipse capítulo 3, do verso 14 em diante. São os dons espirituais, os dons carismáticos. Paulo disse, falando do amor, que é a pedra de coroa, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Bom, o que é em parte nós já sabemos. São as profecias, as línguas, os dons carismáticos, que são dados sem arrependimento. E por isso, mesmo o homem, o pregador, estando em iniquidade, pode fazer prodígios, pode fazer maravilhas. Mas não seria aniquilado? Não. O dom é dado sem arrependimento. Não seria aniquilado para os laodiceianos. Seria aniquilado para a noiva, para os eleitos. Os eleitos não viveriam apenas disto mais. Portanto, foi aniquilado para os eleitos, para aqueles que receberam o que é perfeito. Ora, isso está muito claro, ouvintes. Naturalmente estou falando a crentes, crentes católicos, crentes espíritas, batistas, presbiterianos, metodistas, assembleianos, crentes em geral. Porque, afinal de contas, a Bíblia é para quem? É para os crentes. Então, se esta carta é para os crentes, nós só podemos pregá-la para os crentes. E crentes são aqueles que recebem e creem de coração naquilo que vem de Deus. Ora, você não quer ser um crente em parte, porque o que é em parte será aniquilado. Por isso todo o sistema humano está aniquilado. Aniquilado para os eleitos. Você vai ver lá aqueles que estão falando em línguas e profetizando e fazendo maravilhas e curas. Eles estão fazendo da cura divina um cavalo de batalha. Eles estão fazendo dos dons um cavalo de batalha. E eles estão satisfeitos com isto. Eles se regozijam e se propagam com estas coisas, que são boas, na verdade. Mas por que eles estão tão entretidos com isto, que é em parte, e não podem receber o que é perfeito, o que é completo?
A Bíblia responde. Eles encheram seus celeiros, assentaram-se em uma cadeira e disseram: regala-te, ó alma. Sou rico, de nada tenho falta. Agora o Senhor Jesus disse: tu és pobre, cego, nu, desgraçado. E o pior de tudo é que não sabes disso. Então está sempre se contentando com o que é em parte, com o que é tipo. Assim estavam também os sacerdotes, os fariseus, a religião de Deus, que Deus deixou na terra quando Jesus veio. Eles tinham fogo estranho no altar. Eles tinham as tábuas da lei. Eles tinham o grande templo que ninguém podia nem sequer cuspir no seu átrio. Mas, no entanto, depois cuspiram naquele para quem aquele templo apontava, que era o Senhor Jesus Cristo. Eles estavam contentes e satisfeitos com aquilo que eles eram, fixados em suas tradições. E por que não dizer, tendo o que Deus dera a eles através de seus pais. Foi por isso que São Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos como tradição dos nossos pais. Pedro não estava falando de roubo, de adultério, de crimes que eles haviam herdado de seus pais, porque os seus pais não fizeram isso. Eles haviam herdado a tradição religiosa, que não passava de uma vã maneira de viver naqueles dias. Ora, meus ouvintes, isto é muito claro. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem não conhece os 7 períodos da igreja se confunde aqui. E quando examinam e ouvem a mensagem do mensageiro desta era, se põem confusos em relação àqueles que dormiram no passado, em eras passadas. Porque eles pensam assim: ora, isto é verdade. O único batismo escriturístico é em nome do Senhor Jesus Cristo. Está provado que o cumprimento da ordem de Jesus em Mateus 28:19 está em Atos 2:38 e as demais referências. Então aqueles que morreram nos séculos passados como crentes estão perdidos. Não. Você não pode chegar ali na lavoura, você que é lavrador, e exigir a espiga de um milho que você plantou o mês passado. Você espera encontrá-lo naquela altura que um lavrador conhece. A natureza não pode lhe oferecer mais do que aquilo. Mas quando chega o determinado tempo, você não vai lá na sua lavoura esperando ver aqueles pezinhos de milho verdinhos, tenros ainda. Não. A quem mais é dado, mais é exigido. Agora você quer colher as espigas, a semente que você plantou. Aquela coisa era em parte, mas tinha vida. Mas logo a vida foi para o quê? Lá para a espiga. Lá para a borla. Depois o que acontece? Esta vida concentra totalmente e exclusivamente na semente. Todo o sistema seca, morre, aniquilado, porque o que é perfeito voltou. Isso é maravilhoso. A natureza é uma Bíblia aberta. Então, Deus não exigiu mais dos luteranos do que justificação pela fé. Mais dos wesleyans, santificação.
não exigiu mais da era pentecostal do que os dons espirituais pelos quais eles se santificavam, se afastavam da iniquidade. Mas hoje não. Hoje é pobre quem parou ali. Parar significa retroceder a estas alturas. Significa se perder. Um cientista operou um homem da sua vista, dos seus olhos. E um outro grande cientista, pregador, assistiu àquela operação e acompanhou a coisa detalhe por detalhe. Acontece que quando terminaram a operação, enfaixaram os olhos do homem, o rosto do homem, com 7 faixas pretas, 7 voltas com uma faixa preta. Ele perguntou: agora, por que isto? Me explica. Como é o processo depois para tirar essa faixa? Então o médico, o chefe da equipe, começou a explicar. Dentro de determinados dias, tantas horas, tira-se a primeira faixa. Depois de tantos dias, tantas horas, tira-se a segunda faixa. Depois a terceira, depois a quarta, depois a quinta, depois a sexta, depois a sétima. Bom, então agora ele pode olhar para o sol e enxergar... Não. Ele está num quarto escuro ainda. E tem que ser aberta uma janela para ele de sombra, que não penetre os raios solares. Ele começa a ver a sombra. Depois, então, com o tempo, vai lhe dando mais claridade paulatinamente, até que ele possa sair fora no clarão do dia. Se vocês fizerem o contrário, ele perderá a sua vista totalmente. Ora, mas Deus é sábio. Deus não podia destampar os olhos de Lutero de uma vez. Deus não podia destampar de uma vez. Ele veio tirando, até podermos ver a sombra das coisas. E agora podermos olhar claramente no espelho, na luz que brilhou no entardecer. A palavra disse que os pobres, o povo estava como ovelhas sem pastor, assentados em trevas, até que brilhou a luz. Deixa a luz entrar. É tempo. Dentro de 50 anos, o homem saiu da carroça e foi na lua, através de um Apolo, passou pelo automóvel, passou pelo avião, pelo jato, e tem saído fora da órbita da Terra. Dentro de 50 anos, a ciência multiplicou muito mais do que durante todos os séculos. Isto é cumprindo as Escrituras. Mas o automóvel, em algum tempo, foi uma ficção. O que também, depois do automóvel, foi uma ficção, o avião. Logo tornou-se tão comum. É tão comum. E hoje quase ninguém, mesmo a criança, não se impressiona mais em falar que o homem foi na lua e que já estão pensando em construir uma cidade no espaço, embora sendo uma ficção. Eu estava lendo sobre isso. É uma ficção. Construir uma cidade com 20 mil pessoas no espaço, plantando, colhendo, criando até peixes no espaço. É uma ficção, mas você tem que lembrar que um dia também o automóvel foi uma ficção. Um dia o avião foi uma ficção. Quando falava que o homem podia voar num aparelho assim, aquilo era uma loucura. Um dia, dizer que o homem sairia fora da órbita da Terra e penetraria na Lua foi uma ficção. Hoje não é mais.
E quando nós falamos que há uma cidade que é do céu, preparada para nós, que há um lugar onde o Senhor foi preparar para nós, isso parece ficção para os crentes incrédulos, que estão contentes com o que em parte. Se nós estivéssemos contentes apenas com a carroça, não teríamos o automóvel. Se a ciência se contentasse apenas com o automóvel, não teríamos o avião. E se parássemos no avião, não teríamos nada que saísse da órbita. Ah, agora a coisa está aí. Está muito clara, a luz está raiando. Você já viu a sombra? Já viu o que em parte? Espiritualmente você quer ficar com a carroça? Na ciência quer tudo, no mundo natural quer tudo, quer o supersônico. Não tem paciência mais com viagem alguma, porque por mais rápida que seja ela, é sempre reclamando o atraso de 5, 10 minutos. Mas espiritualmente, onde está o homem? Bom, basta notar que Lutero foi a carroça. Os luteranos estão de carroça espiritualmente falando. Wesley foi o automóvel. Portanto, os wesleyanos estão de automóvel até hoje. Os pentecostais foram o avião. Sim, e eles querem permanecer no avião. Mas a noiva, aquela que crê no que é perfeito, o que em parte será aniquilado, está impaciente por uma coisa, está nervosa, está na hora de partir, de sair de órbita, penetrar na cidade preparada, subir, não se contentar com uma coisinha aqui, outra acolá, com uma bençãozinha de cura e etc. Não se contente com essas migalhas. Ah, você diz, mas a cirofenícia de nação diz, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas nós não somos cachorrinhos. Nós somos filhos, e os filhos comem na mesa com o pai. Não fique comendo migalhas e batendo no peito e contando isso ou aquilo com essas migalhas apenas. Deus tem um banquete para o seu filho. Deus está com a mesa cheia, pronta. As bodas do Cordeiro estão preparadas para os eleitos. Mas é necessário que largue o que é em parte e aceite o que é perfeito, em nome de Jesus Cristo. Ó ouvintes, Deus os abençoe. Deus os faça segurar em sua palavra e sustentar-se na fé. Cada um que me ouve nesse instante, consolado pelo Espírito Santo, consolado pelo que é perfeito, não contente apenas com as migalhas. Venha, filha, venha, filho, vem para a mesa da palavra. O que é perfeito é a palavra nos foi enviada, completa. Portanto, estas coisas estão aniquiladas para os eleitos. Para os laodiceanos, não. Elas são o alimento deles. Primordial, é o prato do dia. Ah, mas que coisa esquisita. Você vê a diferença de uma pomba com um corvo? O prato excelente do corvo qual é? Não precisa falar. Mas uma pomba não come aquilo que o corvo se deleita. Por quê? A sua natureza é diferente. Ela come sementes vivas. Vida viva. Não vida morta. Vida viva. Deus os abençoe. Mais uma vez nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Divino amor, eu canto a tua história, perto e longe sempre cantarei. Como Deus nos deu seu Filho amado, pra salvar-nos da fatal prisão. Maravilhoso amor de Deus, maravilhoso amor por mim.
Jesus amou-me assim, que ao Calvário foi. Maravilhoso amor por mim. Divino amor, és paz da minha alma, és abrigo em meio ao temporal. Toma-me, dirige-me o caminho, pois assim seguro andarei. Maravilhoso amor de Deus, maravilhoso amor por mim. Jesus amou-me assim, que ao Calvário foi. Maravilhoso amor por mim. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor, põe o vigor de tua alma às ordens do teu Senhor. Cristo Jesus deu exemplo de fortaleza e vigor. Dá-lhe teu zelo dobrado, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor. Dá teu melhor para o Mestre, bem pequenino é o favor, a quem só por teu resgate morreu como um malfeitor. Por esse seu sacrifício, feito por ti, pecador, dá-lhe teu culto sincero, dá-lhe de tudo o melhor. Dá teu melhor para o Mestre, dá tua força e valor. Veste a armadura celeste, as ordens do teu Senhor.